Vou falar agora sobre um assunto lamentável. A morte daquela moradora de Itambé que caiu da circular. A gente só tem que lamentar. E aí tem a pergunta: o que foi que aconteceu para a porta abrir e ela cair no meio do asfalto, bater com a cabeça e morrer? Nós temos duas reportagens, eu queria que vocês prestassem atenção agora. O sepultamento aconteceu no final de semana e a gente, respeitando o momento de dor da família, a gente aguardou. E ontem a família, ela quis falar. E a gente mandou nossa equipe para ouvir os familiares da jovem que acabou falecendo. Então, primeiro quero que vocês prestem atenção na reportagem, ouvindo a família da moça que morreu. E depois a gente mandou uma equipe lá no transporte coletivo Cidade Verde para entender como é que aquela porta, como é que poderia ter aberto aquela porta. Ela não tem trava de segurança? Tem, não tem? Então vamos ver a primeira reportagem, a gente ouvindo a família dessa jovem moradora lá de Itambé. Coloca a reportagem no ar. Uma fatalidade no transporte coletivo de Maringá. O acidente vitimou Karen Cristina dos Santos, de 26 anos. Ela voltava para Itambé com o marido e o filho. Nas imagens de dentro da circular, Karen aparece ao lado do carrinho de bebê, preparando o alimento para a criança, quando, de repente, a porta abre e ela cai. Daiane é prima de Karen e estava no ônibus quando tudo aconteceu. Nós não imaginava que não era uma pessoa, não. Pelo barulho ali, nós imaginava, parece que era o carrinho que tinha caído. Mas daí a hora que parou o ônibus, que eu fui ver, que eu vi minha prima lá no chão, o desespero, foi horrível, foi imenso. E ver o jeito que eu vi ela lá no chão, lá, é muito difícil. A família acredita na hipótese de que alguém abriu a porta do ônibus pelo lado de fora, enquanto ele estava estacionado no terminal. Nós gostaríamos de saber se foi erro técnico ou se foi erro humano. E nós gostaríamos também de saber da família sobre as câmeras também, que ali tem câmera, que eu pego o ônibus ali todo dia, e eu gostaria de saber como que foi, o que aconteceu. Vocês acreditam que alguém possa ter aberto essa porta? Praticamente sim, que aquela porta ali ela não iria abrir sozinha. O motorista chegou a conversar com ele, ele chegou a falar alguma coisa? Conversei com ele, o motorista ficou bem abalado, ficou em estado de choque. Conversei com ele todo momento, ele que me trouxe embora, trouxe o carrinho do neném. Deixei o carrinho do neném lá na casa, lá ele me trouxe, me deu todo apoio e simplesmente nós só queremos saber o que aconteceu, se realmente alguém abriu essa porta e como que foi e que a justiça seja feita. O velório de Karen foi realizado no sábado, em Itambé, onde nasceu e foi criada. Ela deixou 2 meninos, Ian, que estava com ela no dia do acidente, de apenas 4 meses de vida, e Arthur, de 8 anos. A Karen sempre ela foi uma menina doce, uma menina meiga. Ela não tinha nem a mãe, nem os pais, mas os filhos dela era tudo para ela. E ela sempre, para ela, tudo ali era os filhos. A vida dela era os filhos dela. No começo da semana, o laudo do ônibus foi concluído. Os dados vão ajudar nas investigações que estão sendo realizadas pela Delegacia de Trânsito de Maringá. Para a gente entender, eu pedi para a nossa equipe ir lá na garagem do transporte coletivo Cidade Verde para ver como é que funciona. Tem trava de segurança? Quem que solta essa trava? Quem que pode abrir? Como é que funciona? Vamos ver? Então vem comigo, gostaria da atenção de vocês. A reportagem aí. É uma circular parecida como essa que o acidente aconteceu. Coloca a reportagem no ar. O ônibus já foi periciado pela polícia e pela empresa fabricante. O veículo envolvido no acidente que tirou a vida de uma mulher foi retirado das ruas e ainda não foi liberado para voltar a transportar passageiros. A empresa, assim que soube do acidente, por determinação até do Dr. Francisco Caricati, determinou que esse ônibus ficasse à disposição da Polícia Científica, o que foi imediatamente realizado, né? O ônibus ficou isolado e também foi atendido a fabricante, que
esteve aqui na última sexta-feira para fazer uma vistoria e verificar, né, as possíveis causas desse acidente. A empresa, desde o momento do acidente até agora, ela tem se empenhado, né, em dar todos os suportes e os materiais necessários para que a perícia científica e a fabricante possam determinar as causas desse infortúnio. Esse veículo foi adquirido na mesma semana, na mesma fábrica e pertence ao mesmo lote do ônibus em que o acidente aconteceu. Karen encostou em um canto como esse, próximo ao carrinho do filho ainda bebê. Ela encostou na porta que repentinamente se abriu. Foi aí que ela caiu, bateu com a cabeça e foi socorrida em estado grave. Horas depois, a morte foi confirmada no hospital. A queda foi registrada por uma câmera de segurança. Karen Cristina dos Santos Silva tinha 26 anos. Estava acompanhada do marido e preparando a mamadeira para o filho, quando caiu do ônibus em movimento. As câmeras internas registraram toda a movimentação da família antes do acidente. Dentro do coletivo, Karen conversa com o motorista e comunica que o marido vai entrar pela porta traseira, com o carrinho do bebê. Enquanto isso, o homem para na porta do meio, que é destinada a cadeirantes e que está fechada. Repare na imagem. Em seguida, ele vai até a porta dos fundos, onde entra com o bebê. Karen entra pela porta da frente. O casal se encontra no centro do ônibus e poucos segundos depois, a mulher cai do veículo. A porta só abre após o acionamento de um dispositivo, como explica o advogado da empresa. Fabiano, explica pra gente como que funciona então para abrir essa porta. Certo. O motorista, depois de sair do posto de trabalho, ele tem que necessariamente descer até o solo, ficar ao lado do veículo, fazer a abertura do sistema de portas aqui, que é da plataforma. Essa abertura, né, ela vai dar acesso ao sistema e após isso ele precisa acionar essa alavanca aqui. Como existe um sistema interno de travamento, então essa porta não abriu por completo, então o sistema mecânico ele está aberto. Porém, existe um outro sistema de segurança que é o pneumático, que tem um botão de acionamento no painel que depende também da ação do motorista. Então, nesse caso, ambos os sistemas não foram capazes de conter a porta. Algum problema técnico provavelmente existiu e nós estamos empenhados, juntamente com a fabricante e polícia científica, para tentar determinar as causas do que aconteceu. Então, já aqui na parte interna também depende de um dispositivo, do acionamento de um dispositivo para liberar a porta do lado de fora. O Fabiano vai explicar como que funciona então a parte interna. Como é, Fabiano? Perfeito. Após a imobilização do veículo, é necessário que o motorista acione um desses botões aqui, que quando puxado, ele libera a trava de segurança, que é um terceiro elemento de travamento dessa porta. Então, após essa abertura, ele vai descer ao solo e vai fazer o acionamento do segundo elemento, que é aquele mecanismo que a gente consegue puxar ali por fora. Já aqui, na parte externa, depois do desbloqueio daquele dispositivo na parte interna, como que funciona aqui? Perfeitamente. O motorista, após abrir as portas de baixo para fazer o acionamento da plataforma, ele vai levantar essa alavanca que vai liberar os gaviões internos que vão destravar o dispositivo. Fora essas travas aqui, o veículo ainda é dotado de um sistema de sensor. Esse sensor, assim que a porta é encostada aqui, ele vai fazer o quê? Liberar o combustível do veículo. Então, caso o veículo esteja com a porta aberta, ele não vai ter aceleração. Então, o motorista ele vai perceber que o carro não acelera. O motor, apesar de ligado, ele não consegue iniciar a marcha do carro pela ação desse sensor. O ônibus pertence a Transporte Coletivo Cidade Verde. O motorista já prestou depoimento na delegacia de trânsito e foi liberado para continuar trabalhando. O motorista prestou depoimento já ao Dr. Francisco Caricati, né? Explicou como era a operação, quais foram as medidas que ele empreendeu no momento e foi normalmente liberado para trabalho, até porque não foi verificado que ele tenha cometido qualquer tipo de irregularidade. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Karen foi velada e sepultada em Itambé. Ela deixou o marido e 2 filhos. A gente aguarda a conclusão da polícia científica e também o laudo do fabricante, que se comprometeu então em diligenciar e verificar quais foram as causas que fizeram com que esse infeliz incidente acontecesse. Tá aí o advogado e ele explicou tudo para a gente entender como é que funciona. Para a imagem aqui, ó, volta aquela imagem de novo lá. Só abrindo aqui, puxando aqui, não abre, entendeu? Precisa do motorista lá onde ele está sentado puxar a alavanca para
soltar outra trava lá. Aí, pode soltar a imagem agora. Então, o que foi que aconteceu para a porta ficar aberta? Porque, aparentemente, o que a gente percebe na imagem do momento da queda, ela encostou, a porta já abriu, entendeu? Não é que ela encostou e ficou meio abre ou não abre, não. A imagem é clara, a hora que ela rela na porta, a porta cai, abre e ela cai lá embaixo. Esse é o outro dispositivo que precisa do acionamento do motorista. Essa aí é a parte de baixo, que é onde sai ali a plataforma para levantar uma cadeira. Mas por que que aconteceu? Eles estavam com o carrinho de bebê. O pai, na imagem da câmera de segurança que foi mostrado na reportagem, ele vai até essa porta, entendeu? Será que ele tentou abrir? Não dá para perceber, porque não tem mais do lado de fora. A gente lamenta mesmo, realmente foi uma fatalidade o que aconteceu.